tarde. Tudo bem? Primeiramente quero pedir licença à espiritualidade maior dessa casa, à minha ancestralidade, agradecer a presença do meu irmão do plano espiritual que está aqui também. Como o Cláudio disse, fui trabalhadora dessa casa por uns bons 20 anos. Continuo trabalhando, agora estou no CEAME, por questões de locomoção, né? Eu moro em Londrina. Mas para mim é uma satisfação muito grande. Geisa foi fazer oração ali dentro, eu já estava sentindo, né, toda a equipe espiritual da casa, né, que eu, por muitos anos do trabalho ali de onde já comecei a chorar, já estava com o olho tudo molhado. Falei, vai borrar tudo que já, né? Gente, eu vim aqui hoje falar com vocês, um bate-papo, não é uma palestra, porque eu quero fazer um compartilhar de experiências. Eu tive a oportunidade já de falar lá em Londrina, já fiz 2 palestras lá em Londrina a respeito deste mesmo tema. Uma com o pessoal que faz tratamento de câncer no CEAME, tá? que é o centro espírita que eu frequento ali no Jardim Bandeirantes, e outra oportunidade no próprio CEAME para a galera espírita de lá. E é claro, né, são públicos diferentes. Então, assim, quem já passou por câncer, quem já viu alguém passar por tratamento, né, vai se receber de uma maneira, quem não, recebe de outra, mas assim, de alguma forma, eu quero colaborar assim, com o entendimento de vocês, que eu jamais imaginaria que eu fosse passar por isso. Jamais. E como a gente enfrenta isso? A gente não espera um diagnóstico tão sério, tão grave. Eu tive câncer de mama, graças ao bom Deus estou curada, fiz mastectomia, retirei o meu seio esquerdo todo, fiz quimioterapia, né? Isso em 2024. Então já voltei às minhas atividades do ano passado e continuo agora com as terapias de bloqueio hormonal. E por que eu fiz essa palestra então? Vocês podem perguntar. Para compartilhar o caminho que me levou ao câncer. Para que vocês fiquem atentos a vocês. Porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Lógico que não, nós somos, né? Imagina, saudáveis. Eu descobri o tumor num exame de rotina. Que eu fazia todo ano. Então, assim, eu fui extremamente privilegiada. Porque eu tenho plano de saúde, então eu consegui, desde a detecção do tumor até a retirada no meu mês. Então eu fiquei livre dele e depois fiz quimioterapias para evitar que células, né, se reproduzissem no meu corpo. Eram químios preventivos para o futuro. Então, essa aqui é a minha ideia, tá? Por que eu trago esse tema para as pessoas? Então, olha só, eu coloquei boa tarde aqui, tá, gente? Mas é porque eu fiz uma palestra à tarde, então ficou boa noite, né? Coloquei aqui, ó, que eu abro meu coração para compartilhar não apenas a experiência do câncer, mas tudo o que me trouxe até este momento e tudo que veio depois. Todas as palestras que eu faço, né, aqui nessa casa, pelo menos uma, né, velhinha, 1, 2 vezes por ano, né, ela vem aqui falar. Eu falo sobre coisas que fazem sentido para mim. Então, assim, é também muito importante para você que ali está sentado ouvindo o palestrante que está aqui, ele é igual a você. Às vezes a gente está devendo até mais, né? Porque a gente tem que ficar falando e tem que praticar. Então, assim, nós somos todos iguais dentro da casa espírita. Apenas uns têm um dom a mais de falar. Que isso qualquer um pode desenvolver. Estudando e indo atrás, tá? Então nós estamos aqui em pé de igualdade. E é com muita coragem e muita fé que eu venho dividir a minha experiência com vocês. Porque tem pessoas que nem falar o nome câncer falam. Escondem, né? Nossa, aquela doença. Eles falam assim, a gente tem que, eu acredito nisso, né? Todo do meu ponto de vista. A gente tem que encarar as coisas da maneira que elas chegaram pra gente. Tive câncer, e falo abertamente, né? Então, assim, as pessoas que perguntam, mas como que ficou a cirurgia? Se é mulher, eu mostro.
Eu não tenho problema nenhum. Mas isso sou eu. Não é todo mundo que passou por câncer que fica assim, igual eu fiquei. Né? Então, assim, eu gosto de compartilhar para ver as pessoas. A gente pode aprender com o erro dos outros. Vamos pensar assim? Eu errei bastante, então eu venho aqui, estou com muita coragem, ou você pode falar que é falta de vergonha na cara também, não pode falar, né? E vem aqui falar o que errou, né? Falo que eu erro, falo que eu estou tentando e que eu vou errar cada vez que eu tentar, mas eu não vou desistir, porque eu tenho muita fé. Né? E fé não tem nada a ver com religião. A gente tem fé na vida, a gente tem fé na força que a gente tem dentro da gente, a gente não sabe o quanto a gente é forte, até a gente precisar acionar a nossa fé, né? Então essa história de um corpo que mudou, de uma alma que resistiu e de uma vida que precisou ser reinventada, porque essa história de teve câncer, está curada, acabou, opa, não é assim que funciona. A vida da gente muda, vira de ponta cabeça, tá? Claro que eu tenho pessoas que me serviram de exemplo, né? Minha amiga que está aqui, minha amiga, minha irmã, Meire, ela é minha referência. A gente conversa, a gente troca, é o meu esteio ali para eu segurar. Uma segurou na mão da outra, né, minha irmã? É isso aí. Então eu quero começar com essa frase, tá? Que ela se tornou um espelho da minha caminhada. Tentamos controlar tudo, mas a vida não segue o nosso roteiro. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Nossa, você quer controlar isso, né? Nossa, a gente acha que a gente pode tanta coisa. Não pode. Mas eu tenho que dar aula. Eu sou professora de história, tá, gente? Quem não me conhece. Mas eu tenho que dar aula, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho minha mãe, eu tenho... E eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E aí a gente tem que aprender como? Perdendo uma parte do corpo. É porque tem pessoas como eu que são teimosas. A gente pode escolher como a gente aprende, né? Pelo amor ou pela dor. Então eu tive a chance pelo amor, não deu, eu falo, arranca um pedaço que ela vai. Agora eu vou ter que ir. Né? Repõe a pecinha ali e segue. E segue como? Igual antes? Porque é essa referência que a gente tem. Não, eu vou termino meu tratamento, eu vou voltar ao que era antes. Não vai, não dá. Porque se eu voltar ao que era antes, eu vou ter uma grande chance de apresentar próximos problemas. Não que eu não vá apresentar, né? Então eu tentei controlar tudo durante muito tempo. Até que a vida me mostrou que existe um roteiro maior do que o meu. E assim, quais os últimos acontecimentos, assim, na minha retrospectiva, ao meu ver, junto com terapia, que é obviamente que uma das primeiras coisas que eu fiz, depois que eu fiz a mastectomia, que é retirada do seio, foi procurar terapeuta. Porque eu sentia dor num seio que não estava comigo. Uma parte do meu corpo que não estava comigo. Então, acho que é chamada dor de membro fantasma. As pessoas amputadas passam por isso. Gente, eu comecei a pirar. Falava, como que eu estou sentindo meu seio agulhado? Porque eles agulham antes da retirada. Eu dormi com uma agulha transpassada no meu seio para ele pegar o tumor e no outro dia o doutor poder retirar. Então, aquele incômodo, aquela dor me perseguiu por vários meses. Aí a terapeuta, calma, é normal. Imagina. Aí você olha no espelho, o que você vê? É uma cicatriz, um corte imenso, feio, algo te falta e você sente a dor naquilo. Então você tem a dor da carne e a dor do fantasma. Então eu tive que me reorganizar. Então aí veio uma retrospectiva, né? Então qual é a minha retrospectiva? Vocês viram o Cláudio falando, né? Que em 2018 a gente estava todo mundo aqui na FEMEL, meu irmão era também trabalhador aqui, encarnado conosco, e ele faleceu devido ao diabetes. Então eu acredito que foi ali que a gente já começa com Marilyn, como assim? Mas você é espírita? Seu irmão morreu, ele continua vivo. Mas eu não vejo mais ele. Eu não pego ele. Eu não sinto o cheiro dele. Ele existe em outro plano. E nós espíritas temos que fazer o nosso luto, sim.
chorem. O meu luto não foi feito. Não foi. Não deu tempo. Porque logo na sequência eu tenho meu pai, que antes de desencarnar teve Alzheimer. Então olha aí, eu estava com aquela agonia, né? Eu entrava nessa porta aqui, eu só chorava, a Meire, Helena, Alessandra, Maria, que a gente era do trabalho, todo aqui da casa, do sábado, eu só chorava, porque cadê meu irmão? Ele era minha referência, do meu lado, médium de sustentação. E aí, o meu pai adoece. E eu tinha que correr com ele para cima, e ele com Alzheimer. Então, assim, foram, até o falecimento do meu pai, em 2022, foram 4 anos de longas lutas, onde eu chorava. Sabe aonde? No trajeto, deixando minha mãe de casa, até a minha casa. Às vezes eu parava o carro, para chorar bastante. Não dava tempo de chorar. Ainda falava, nossa, não tenho tempo nem de ter depressão. Tudo errado. Estou compartilhando, é o que eu falei, gente. Eu tenho que ter muita coragem, falta de vergonha na cara para falar isso, mas eu falo. Errado. Errado. Viva seu luto, viva seu momento, sinta a sua dor, se isole, chora. Não tem problema, você pode ser espírito e chorar na morte de alguém. Mas com um consolo, né? Que você sabe que você verá de novo. Mas assim, verá para tudo. Então a gente precisa, aos poucos, ir transformando tudo isso e entender que a vida é feita de altos e baixos. Né? Olha o peso, gente, que eu carregava. Eu coloquei uma mulher aqui, nós mulheres, sem querer discriminar os homens, mas na sociedade, hoje, nós mulheres, trabalhamos, cuidamos dos filhos, limpamos a casa. Olha lá a quantidade de braços que tem que ter uma mulher. Olha isso. Tudo é mãe, né? Ali, ó. Tá com sono, que a mãe tá doente, que a mãe tá doente. E a mãe está aqui, e eu estava fazendo mestrado na UEL, estudando, dando aula, sendo mãe, sendo filha, perdendo irmão, e tudo junto, chorando dentro do carro. Tinha como dar bom isso? Eu olhando para trás agora, eu falo que não, né? Primeiro deu ruim, né? Para eu entender. Então, eu só vivia correndo, carregando o mundo inteiro e acreditava que tinha que dar conta de tudo, e tinha que terminar linda. Vocês já viram nas redes sociais? Alguém fala isso nas redes sociais? Só posta beleza, né? Ai, o café da manhã, você descansando. Ninguém posta aqui não. Se bem que postar dá bastante views, né? Porque daí toda mulher se identifica, né? Na nossa sociedade hoje. O corpo, então, teve que gritar para eu olhar para mim. E veio o diagnóstico do câncer. Então, a mulher que sempre cuidou de todos, por isso que eu disse para vocês, a gente quer controlar tudo, a gente quer fazer tudo, e não é assim não. A vida me deu uma rasteira, eu caí de cara no chão, mas foi bonito o tombo. E agora, o que você faz? Primeiro, aquele que ajuda todo mundo, tem ajuda de todo mundo de volta? Não tem, a pessoa já está fazendo, vocês já sabem, não tem. A gente não é reconhecido, né? Então assim, por que a gente é voltado para fora para ajudar todo mundo? Eu não estou dizendo que é errado fazer caridade, que é errado amar o próximo, mas Jesus disse, amai o próximo como a ti. E onde está o ti? Não tinha ti. Então se não tem ti, não tem nada. Primeiro é a gente. É aquela história, né? Você está num avião, a cabine está perdendo a pressão, a máscara de oxigênio, você põe quem primeiro? Em você. Senão você salva o outro, você não vai focar sem ar. É simples, todo mundo já ouviu, mas faz. É a gente. Aí eu tive que começar a fazer. Então, e eu que cuidava dos outros, tive que ser cuidada. E o aceitar o cuidado, a humildade, né? Porque aí você tem que ser orgulhoso. Você é orgulhosa. Eu dependia das pessoas. E como fazer isso? Se era eu que fazia tudo? Então, aí vem a dor. Isso é uma das maiores dores. Isso somado ao diagnóstico de câncer. Estou falando de uma dor psicológica agora, né? Não apenas a dor física, a do membro fantasma. A gente só vai somando.
Então eu tive que fazer o quê? Soltar o controle. Até pus uma imagem aqui, então não sei se dá para ver, uma pena assim caindo, né? A leveza. Solta o controle. Eu sempre ouvi isso, gente, de terapeuta, de psiquiatra. Solta o controle. Solta o controle. Não é se fosse controle, né? Soltei. E não é. E aí, o que significa? Olha lá, no tratamento, aprendi o que significa soltar o controle. Não era uma escolha mais. Eu tive escolha, era uma necessidade. E eu precisava respirar, aceitar, confiar no tempo, mesmo sem entender nada do que acontecia. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, porque eu. E aí, a gente tem o anjo da guarda que nos intui e fala assim, e por que não você, o alecrim dourado? Ué, não está encarnado? Olha, e aí soma com isso, porque isso é um baque na gente, né? Você falar, nossa, eu estou aprendendo que o meu corpo é finito. O que eu faço com isso? Eu tenho que parar e cuidar dele, né? Então eu tenho que aceitar. E depois compreender. Para mim é muito difícil, porque na minha vida sempre vem o compreender primeiro. Eu sempre tenho que entender as coisas primeiro antes de eu fazer. É uma forma que eu tenho de aprender em tudo, tá, gente? Seja estudando, seja na vida, seja em sentimento. Eu compreendo primeiro para depois eu aplicar. Não. Eu achava que era assim, não é não, ó, tombão, levanta e faz agora. Aí, solidão do pós-diagnóstico. O pós-diagnóstico é muito solitário. Eu pus uma mulher aqui sozinha, fisicamente, né? Materialmente. As pessoas acham que o pior passou. Então, por exemplo, ontem eu fui cortar meu cabelo, aí o povo falando, nossa, ela pintou de vermelho, sou doida, agora eu tasco tinta no cabelo, fiquei sem cabelo, gente, vocês viram minha fotinho no começo, aqui, ó, vou voltar. Um dos meus maiores medos, gente, era ficar careca. Aí, ó, isso aqui é vídeo no Instagram que eu gravei careca, que eu assumi a careca, eu não vou tampar não, porque conforme eu colocava lenço na minha cabeça, o povo vinha e me entregava um negócio de oração. Ai, coitada. Não me vi como coitada, que eu não gosto. Eu não gosto. Daí eu já fiquei meio punk, né? Já arrasto, o povo não sabia se eu estava com câncer fazendo tratamento ou era punk. Então tá no meio. Olha, você vê. Deve ser teimosa, né, gente? Então, olha aí, ó. Passei pela situação de uma mulher perdeu o cabelo, gente. Cai, quando cai não dói, cabelo nasce. A gente ouve isso. Quem falou que não dói para cair cabelo? O meu doeu. Doía todo o meu couro cabeludo antes do meu cabelo cair. Doía. E é até bom para a gente ver o que a gente fala com as pessoas, né? Que estão passando por essas coisas, né? Depois que termina o tratamento, a pessoa fala assim, você está reclamando? Eu não acredito, você tem que ser grata. Ué, mas eu sou grata. Eu sou grata, mas eu passo por muito perrengue ainda. Devido ao câncer que já saiu e graças a Deus estou com saúde. Por que eu não posso reclamar? Acontece muito isso. Então assim, as pessoas têm umas falas que nos ofendem. Que isso nos leva a uma solidão ainda maior. Porque ninguém entende a gente. Mas você está reclamando que você tem dor no corpo? Por exemplo, essa semana, aí ninguém, ó, essa semana eu estou assim, eu estou num zigue-zague de dor. Eu tomo um remédio, tamoxifeno, que bloqueia todos os hormônios, e eu não sabia. E eu espero que ninguém saiba. O quanto o hormônio é importante. Porque ele atua nas articulações do gente. Gente, é um zigue-zague. Dói esse pé, esse joelho, esse quadril, esse cotovelo e esse ombro. Então eu passo muito tempo sentado e levanto assim. Arrastando a perna. Estou falando sério. E está tudo bem. Mas eu estou passando por perrengue. Eu estou aqui, né? Está reclamando à toa. Por exemplo, você fala ao seu filho assim, você pega esse negócio aí, senão eu vou correr atrás de você. Não consigo correr. Não dou. Não dou de dor. Então, olha aí a questão do espelho que eu já antecipei, né? Ó, deixa eu ver se eu não falei. Eu ia me olhar no espelho, estava certo.
a gente se sentiu careca, mutilada, cansada. E eu tentava encontrar uma identidade no espelho que não era mais a minha. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Fisicamente, é impossível. Para vocês terem uma ideia, hoje, o meu corpo não aguenta eu trabalhar 40 horas como professora. Eu não posso me aposentar e eu tive que reduzir minha carga de trabalho para 20. E às vezes não dou conta nem nas 20. Dói tudo. E não vai voltar como antes. Mas qual é o parâmetro que a gente tem? Daquela mulher toda, né? E de repente, para o espelho embaixo e você fala, e agora? Onde eu estou? A fé continua sendo o motor da gente. Porque a gente fica na esperança, eu vou conseguir. Eu já consegui tanta coisa, mas a gente não está pronto, a gente vai conseguindo passo a passo. Então a reconstrução que eu passei, a das mamas, a do corpo, não foi só física, ela também é mental, psíquica e espiritual. Porque se a gente não se reconstruir no total, nós não somos seres apenas com esse corpo físico, matéria, biológico. Nós somos uma infinidade de corpos astrais, energia, o nosso espírito. O meu espírito estava gritando, Marilyn, olha aqui, eu estou aqui dentro. A gente vive para fora. Meu espírito gritava, olha, eu estou aqui, você não vai me cuidar? É por isso que eu vim compartilhar. Você olha para você, mulher, eu tive câncer de mama. Você está fazendo os exames? Porque nós carregamos os filhos, leva até o marido no médico. Ai, mas na hora que der eu vou lá e faço a mamografia. Faz isso não. Não faz isso não. Faz os exames, todos que são necessários. Cuide de você junto com os outros. Ah, mas eu depois eu vou. O depois não chega. Se eu tivesse continuado, gente, o meu protocolo de tratamento tinha sido completamente diferente. Então eu retirei a mama para retirar o câncer. Eu poderia retirar um quadrante, mas eu preferi retirar tudo. Aí eu fiz as químios preventivas, mas não é assim para todo mundo. Tem pessoas que têm que fazer a químio primeiro, tem que fazer rádio, tem que fazer químio para depois fazer a cirurgia e depois fazer mais químio. Então, cada um vai reagir o corpo de um jeito, mas a questão é, e você? Olhou para você? Marcou o seu exame? Está chorando no carro? Porque não dá tempo nem de ter depressão. Aí vai engolindo. Engole. Eu engoli bastante. Uma hora, né? O corpo vai voltar para você e mostrar. Ó, não está legal isso aqui. Vamos olhar de novo? Aí, gente, cirurgias e complicações. Eu passei pela reconstrução das mamas e a cirurgia, por incrível que pareça, a mama que eu tinha perdido não foi a que complicou, foi a outra. Porque daí eu opero as duas para as duas ficarem iguais. E como que ficou isso? Os pontos abriram, não queriam fechar, a quimioterapia tinha, a pele da gente fica, né, atingida. Então, assim, cada dia era uma luta, cada noite era uma resistência. Como que esse corte vai fechar? Eu fiz cirurgia em novembro de 24. Era dezembro, já fazia uns 40 dias, e o corte aberto, e vazando. E fazia fisioterapia, e passava laser e nada. Então, recorri ao tratamento espiritual. Fui à casa espírita e fiz um tratamento ali no CEAME, com um grupo. Então, assim, no momento em que eu estava ali, eu fui ao CEAME antes para procurar ajuda, acolhimento. Fui tomar um passe e fazer um reequilíbrio energético. Fiz as sessões de reequilíbrio energético. No final, eu chamei o Mário, o presidente da casa, e falei, eu preciso conversar com você. Eu estou angustiada, eu quero saber o porquê que eu tive isso, eu quero saber o que vai acontecer. Eu tinha 1000 perguntas. Então, chorei muito na sala com ele. E sabe como que eu saí de lá? Eu entrei com uma pergunta e saí com uma proposta de trabalho. Ele falou, Bela, eu tenho um tratamento perfeito para você. Você não quer trabalhar, inclusive,
no tratamento? Claro, eu já estava afastado daqui, não tinha como mais vir para Ibiporã, não podia dirigir, né? Ia pertinho da minha casa, então assim, comecei o trabalho. Então ali, com este trabalho da equipe espiritual do Ciane, foi no sábado que eu fiz, sábado que eu trabalho lá. Numa terça-feira eu voltei no médico e ele falou: o que aconteceu aqui? Menina, o corte está fechando. Eu falei: pois é, doutor. É tratamento espiritual. E muita fé. Então assim, aí o corte fechou. Então assim, eu vi que o meu caminho guiou, até espiritualmente, eu estava aqui, tudo que eu aprendi de espiritismo, né? Foi fazendo os estudos aqui, fazendo reuniões mediúnicas por décadas, mas o universo me levou para outro lugar. E eu continuo trabalhando e encontrando essas pequenas curas. A minha terapeuta, eu encontrei na Luciana também. Eles têm um atendimento social, e daí eu encontrei a Emília Tutida lá e comecei tratamento com ela, o que tem me ajudado de uma maneira inacreditável. Voltei ao trabalho, né, gente? Então, assim, ano passado, ai, acabou, Mary, você venceu, tá guerreira. Eu tinha raiva quando, meu Deus, desculpa. Você é uma guerreira, me irrita. Eu não quero guerrear. Eu não queria, não é? Nossa, as pessoas falam isso, mas elas não sabem como isso dói. Porque assim, qual é a alternativa que a gente tem? Não sei lutar. Então, não sou, mas isso sou eu, tá, gente? Porque eu sou chata, né? Mulher chata eu sou. Então assim, nossa, você é uma guerreira. Eu passo a cabeça assim, dentro do meu cérebro, tá assim, não quero ser guerreira, não. Quero ser ninguém, quero ser pessoa pacífica, é uma camponesa. Não pode. Eu não quero ser soldado. Então, voltei ao trabalho. E eu estava exausta e ninguém me entendia. Eu tinha dores, eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia, gente. Eu não conseguia. Para vocês terem uma ideia, o cérebro também é afetado, tanto pela quimioterapia, quanto pelo tratamento. 17 anos fazendo o mesmo caminho para ir para a escola. Me perdi. Como? Até agora eu estou perdida. Se eu sair daqui, chegar ali na porta, pegar um negócio e falar: o que eu vim fazer aqui? Vocês imaginam. É uma névoa que eles chamam, né? Por quê? A gente cai na menopausa. Eu brinco que eu tropecei no câncer e caí de cara numa menopausa. Que a quimioterapia me levou. A primeira quimio já caí na menopausa. Aí você fala: ai, menopausa, não reclama. Meu Deus, gente, o que é isso? Porque a gente acha que é ruim, né? A fase da mulher que menstrua. Não é, não. Não é. Não assusta não, tá, meninas? Vocês não vão passar por isso, não. O senhor está lá, vai ter remédios novos, né? E toda mulher que entra na menopausa, elas fazem o quê? Terapia hormonal? Eu não posso. Por quê? Porque a origem do tumor que eu tive é hormonal. Por isso que eu vivo com todas as dores. E tem que viver. Ó, só que eu não vou falar para você que eu vou viver, eu agradeço, não é verdade. Eu tenho que agradecer. Mas não. É verdade, não é? Eu sempre fui assim, tá, gente? Não vou canso de isso, não. Eu falo mesmo, né, Alessandra aí? Eu desconstruo, eu falo mesmo. Então, todas as sextas-feiras eu terminei. Gente, eu contei ano passado quantas sextas-feiras teve o ano. Para falar a quantidade de vezes que eu chorava por semana. Eu falava: não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não vou, e chorava. E o meu corpo gritando: eu não quero mais. E a aposentadoria não pode. Você faz o quê? Você tem que pagar os boletos. Eu tive que enfrentar. Enfrentei. Aí eu falei a questão do bloqueamento hormonal aqui, que eu pensei, né? Do bloqueador, dor, insônia, cãibra. Mas eu percebi o que nesse momento? Que eu queria voltar a ser o que eu era antes. Um furacão, né? Mas não tem mais um furacão. Nem um tornadinho. É uma brisa. A Marilyn agora é um.
tá ventando. E tá bom. Eu vou limpar a casa. Vou limpo. Em quantas parcelas? Eu não aguento. Vou fazer o quê? Eu não tenho vergonha de falar. Eu não aguento. Hoje mesmo. Tive que vir na palestra, estou de férias. Falei, eu limpo 3/4 no corredor, então tá bom. Nem o banheiro. Amanhã eu termino o resto. Por que tem que terminar tudo no mesmo dia que isso começou? Então, a gente tem que rever. A gente tem que ver essa versão mais lenta sua, olhar, acolher, abraçar e falar: que lindo! Você está aprendendo, gata. Com dor, mas está aprendendo. Eu tive que reinventar minha profissão. E apareceu no meu caminho a possibilidade de eu trabalhar no computador, dando aula pelo Meet. Agarrei. É aqui que eu fico, vou precisar ficar em pé nesse pelo gritando, né? Então, assim, a gente vai, as oportunidades foram aparecendo a partir do momento que eu fui mudando, que eu fui aceitando, que eu fui vendo, né? Então, assim, o ritmo de antes não vinha e eu estou sempre me adaptando. Então, qual que é o meu movimento hoje? Mary, vamos jogar isso o quê? Posso te responder depois? Eu bato um papo comigo e não vai dar não. Cansada, não vai dar. Porque você... Estou cansada. Você pode achar o que você quiser. Eu estou cansada. E eu vou dormir. Ou eu vou deitar. E está tudo bem. Mas para mim não estava. Eu tinha que dar conta. Por quê? Será que a gente tem que dar conta mesmo? Aqui eu já falei da terapia, né? Então, caminhando aqui para o fim, pus uma borboleta aqui saindo do casulo. Depois do câncer eu entendi que a mudança que eu preciso ter e ser, ela é constante. A gente não fica pronto. E tem mais, não tem problema nenhum. E às vezes assim, eu, por exemplo, dentro do espiritismo, fico me cobrando muito. E eu sei que muitos de vocês são iguais. Eu preciso fazer a reforma íntima. Eu tenho que aproveitar. Quem diz que a gente já não está aproveitando? Então, assim, a gente aproveita se sobrecarregando de coisas, ou a gente aproveita conhecendo o nosso eu maior, espiritual, que tem suas necessidades, para a gente poder crescer. Gente, se a gente galgar um degrauzinho aqui, tá bom. Eu vou falar para você que até se a gente estacionar, tá ótimo. A gente não pode se cobrar tanto. E eu sei que tem muita gente aqui que faz o mesmo movimento que eu, que é se cobrar demais. A gente fica entre não fazer nada e achar que a casa espírita faz tudo pela gente. Vou tomar um passo, o passo vai resolver toda a minha vida, que não é verdade. Ou, agora eu vou mudar tudo e ficar se cobrando. Nem 8, nem 80, né? O budismo já traz isso, é o caminho do meio. Não tem que ter desespero para mudar. Então, um ano depois, eu ainda tenho as dores intensas, vivo o período da menopausa, afetada pelo tratamento, com exaustões que me derrubam mesmo, de ficar o dia de cama, mas eu também tenho renascimentos, eu tenho descobertas, tenho delicadezas que só quem já perdeu quase tudo consegue enxergar. Você poder comer, não vomitar, né, amiguinho? Não ter dor, você tomar um banho sozinho, poder ir ao banheiro e não desmaiar de dor, porque a quimioterapia dava 2, eu chegava a desmaiar. E isso é gratidão. A gratidão não é você falar eu sou grata, é você viver a gratidão. Agradecer a Deus porque você está aqui na Terra e a gente não veio na Terra para sofrer. Não veio. A gente veio passar por provas, às vezes por expiações, mas Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco. Então, naquele momento que eu passei a moça ali solitária, ela estava solitária fisicamente, mas espiritualmente, a egrégora de irmãos que estavam comigo eram enormes. Tanto que me guiaram para a continuidade do trabalho. Pegaram a minha mão e falaram: vamos, mulher, levanta. E existe vida depois do câncer. Mas não é uma vida pronta. É uma vida que precisa ser construída todos os dias.
É uma estrada onde cada passo é a conquista e onde cada amanhecer é a vitória. É isso que é a gratidão da gente. Poder amanhecer, você acordar, saber seu dia, você saber que você tem seu alimento, você poder comer aquele alimento, que você preparou com seu tempero, sentir o gosto das coisas, que até disso a gente é privado do tratamento, né? Bom, para finalizar, o caminho que eu encontrei para seguir vivendo foi compartilhar. Transformador em palavra, transformar solidão em encontro, transformar luta em voz. E por isso estar aqui com vocês hoje é parte da minha cura. Obrigada por estarem aqui comigo nessa caminhada, nesse pedaço de minha história. Obrigada, Verinha, Cláudio, Osmar, né, que me convidaram para dar a palestra. Agradeço muito de coração. E encerro aqui. E liberando o pessoal para o passe, certo?